Oi, tudo bem? Este é o Redação em Mini Aula. Eu sou a Thalita Godoy. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre tipos de textos. O tipo textual é a forma como o seu texto se apresenta. Você faz ali a sua produção e coloca dentro de uma embalagem, que é o tipo textual. Mas é diferente de gênero textual e algumas pessoas fazem um pouquinho de confusão sobre isso. Na aula de hoje nós vamos esclarecer e você vai entender bem a diferença. Quais são os 5 tipos de texto? O narrativo, o descritivo, o expositivo, o argumentativo e o injuntivo. Dentro de cada tipo, eu vou te mostrar citar alguns exemplos. E você vai entender que aqueles exemplos, na verdade, são gêneros e que se encaixam dentro de cada um desses 5 tipos de texto. Acho que só aí já dá para esclarecer a diferença, você vai entender assim. O tipo narrativo é uma história que tem um começo, um meio e o fim. Ele tem personagens, tem enredo, clímax, desfecho. Quais são alguns exemplos aqui? Contos, fábulas, crônicas, romances, até mesmo a biografia pode ser escrita com o tipo narrativo, que é, por sinal, um dos meus preferidos. Quais são os elementos básicos de um texto narrativo? Ele apresenta um fato, há um tempo definido, há um lugar, personagens que estão ali envolvidos no enredo, o porquê, o modo e a consequência. O tipo descritivo, como o próprio nome sugere, ele vai descrever qualquer coisa, um lugar, uma pessoa, um objeto, uma situação, e ele faz uso dos adjetivos, justamente por esse caráter, por essa função, né, de caracterizar. Ele pode entrar, por exemplo, como sendo um parágrafo de uma narração. Não é? Às vezes você lê ali uma história e ele vai descrever exatamente uma pessoa, uma situação. Mas o tipo descritivo em si, ele é o quê? Uma ata, um guia, um laudo, um relatório, um cardápio, até mesmo um currículo. Não traz ali uma descrição de quem você é, das suas atividades, do que você já fez? É isso aí, caracteriza bem o descritivo. O tipo expositivo, ele é bem utilizado ali por alunos, por exemplo, de escola, de faculdade. Não são só esses exemplos, tá? Tem muitos outros, inclusive de outros campos de atividade que não sejam os escolares. Ele trata de um tema específico. Ele apresenta uma análise, uma interpretação. Ele explica e avalia dados da realidade. Ele demanda reflexão. As opiniões são, portanto, baseadas em fatos. Ele também propõe o debate de ideias, apresenta uma crítica sobre o tema proposto. Ele tem um valor universal e atemporal. Ele não é feito em primeira pessoa, pois ele representa algo partilhado, não pessoal. Alguns tipos de artigo, por exemplo, algumas escolas aceitam que ele seja feito em primeira pessoa, mas assim, particularmente eu acredito que ele tem que ser impessoal por se tratar ali de uma análise de algo técnico. Então não entra o eu acho, eu vejo, eu percebo. Ele é impessoal, ele deve carregar esse tom impessoal. O argumentativo também é um dos meus tipos preferidos, tá? Ele é bastante solicitado em concursos, em vestibulares, ele aparece também nos manifestos e em cartas abertas. Ele tem por característica a persuasão, que é a palavra-chave aqui desse tipo de texto. Ele pretende convencer o leitor de alguma coisa, ele pretende fazer com que o seu interlocutor passe para o seu lado. Ele apresenta seu ponto de vista com o propósito de convencimento. Isso é exatamente persuasão. Quando mostra fatos para justificar argumentos, ele é um texto dissertativo argumentativo. Ele tem tamanha importância que merece, inclusive, ser tema de uma videoaula exclusiva. Hein? Pois é. E o último é o tipo injuntivo. Para quem não se lembrava do que é, ele é também o instrucional.
Aí fica mais fácil a gente lembrar a que se refere, não é? É aquele que traz instruções, aquele que apresenta uma orientação. A propaganda, inclusive, ela também pode ser instrucional. Alguns outros exemplos: uma receita culinária, um manual de procedimentos, a previsão do tempo, uma bula de remédio, de tais regras, tudo isso entram ali no tipo injuntivo. Não é fácil? Vendo bem, pensando bem, não é tão difícil assim, não é? Pois é, você já sabe que são os tipos textuais são 5 e que os exemplos que nós citamos, na verdade, são gêneros textuais que se encaixam em tipos textuais. Qual tipo e qual gênero textual você mais utiliza e por quê? É a trabalho? É porque você estuda? Me conta. Faça uma pesquisa e acrescente outros exemplos que se encaixam nos tipos textuais que nós vimos aqui. Lembrando que os gêneros são muitos, podem inclusive surgir novos conforme a gente está estudando, e tem também outras e outras categorias, tá? Mas os tipos textuais se resumem a 5. Pois bem, a nossa atividade principal é que você elabore um texto de 15 linhas sobre o seu tipo textual preferido ou gênero e defenda o seu ponto de vista sobre ele. Ah, eu vou fazer aqui uma dissertação. Não precisa. É só para você praticar a questão da defesa do seu ponto de vista e eu tenho a impressão de que vai dar um bom trabalho aqui para você, não é não? Pois se você fizer essa atividade e quiser mandar para mim, prometo que eu te devolvo com feedback construtivo, tá bom? Participa, deixa aqui embaixo uma opinião e sugere para mim, por favor, qual tema você gostaria que fosse visto numa das nossas próximas mini aulas. Te vejo lá. Obrigada por sua participação, por você assistir esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!